coração bate sozinho por uns 3 minutos após ser separado do corpo. Isso ocorre devido à autoexcitação, quando algo gera sua própria energia. Nascemos com 300 ossos, mas alguns se fundem, deixando-nos com cerca de 206. Algumas pessoas têm ossos extras na estrutura do crânio. São os ossos wormianos, peças ósseas extras nas articulações do crânio. Os tubos dos pulmões, se esticados, cobririam uma quadra de tênis, graças a 33 ramificações. O cérebro é tão incrível quanto os pulmões. Tem 86 bilhões de neurônios, que permitem respirar, falar, comer, pensar e fazer esportes. O cérebro tem até 60 trilhões de sinapses, onde os neurônios se conectam e comunicam. Isso é mais que todas as folhas de todas as árvores do mundo. E aqui vai outro fato curioso. Seus olhos são como motores de carros. Precisam de fluidos para funcionar, como um motor precisa de gasolina. Ao piscar 20.000 vezes por dia, você dá uma lavada nos olhos. Já corou e sentiu as bochechas ficarem vermelhas? Sabia que o revestimento do estômago também pode corar? Ao corar, o fluxo sanguíneo aumenta, incluindo no estômago. Fica vermelho porque tem muitos vasos sanguíneos, e quando há mais sangue que o normal, isso aparece. Todos sabemos que o plástico é ruim para o meio ambiente, mas sabia que podemos digeri-lo em pequenas quantidades? Porém, não conseguimos digerir grama. Herbívoros têm dentes e estômagos para isso, nós só temos um. Temos 2 músculos super rápidos que fecham as pálpebras. São os músculos mais rápidos do corpo, fechando os olhos em 0,1 segundo quando acionados. Não sabemos por que piscamos, mas mulheres piscam mais que homens, e tendemos a piscar juntos ao ver filmes. Talvez seja só uma coisa estranha dos humanos. Quando você come, seu esôfago move em contrações ondulares, empurrando a comida para o estômago. Esse processo é chamado de peristaltismo. Seus dedos não têm músculos. Para movê-los, usa tendões ligados aos músculos das mãos e antebraços. Cerca de 12% das mulheres e quase nenhum homem tem 4 cones nos olhos. Essa condição é chamada de tetracromacia. Pessoas com essa peculiaridade podem ver 100 milhões de cores. Seu corpo brilha, emitindo luz quase invisível, produto de reações bioquímicas no organismo. A intensidade da luz varia ao longo do dia. Infelizmente, não dá para perceber isso a olho nu. A síndrome de Marfan é genética e afeta os tecidos conectivos, deixando-os mais elásticos. Isso pode te deixar muito alto, com membros longos e geralmente super flexível. E algumas pessoas usam isso como vantagem na carreira. Javier Botet, diagnosticado com Marfan jovem, fez fama na indústria de filmes de terror. Ele contorce o corpo de um jeito tão sinistro que conseguiu papéis em Mama, Invocação do Mal 2, E.T. e Slenderman. Mas a síndrome de Marfan é um transtorno de espectro. Mas a síndrome de Marfan é um distúrbio espectral. Alguns afetados vivem normal, outros têm sérios problemas de saúde. A mutação DSC2 permite dormir pouco e sentir-se bem. Não se cansam e nunca dormem demais. Em média, essas pessoas acordam às 4 ou 5 da manhã. Apenas 5% da população mundial tem essa característica. Embriões humanos têm cauda que some antes do nascimento, deixando o cóccix. No futuro, essa estrutura sem função deve desaparecer totalmente. As pessoas perdem 30 a 40 mil células da pele por minuto. Isso soma 43 a 57 milhões de células da pele por dia. Mas não se preocupe. A epiderme, camada superior da pele, se renova a cada 30 dias.
Se ocorrer mais rápido, pode causar descamação e irritação. O fígado é um órgão único. Ele pode se regenerar após 60 a 70% ser removido. Ao mesmo tempo, sua forma pode mudar depois. Parece coisa de quadrinhos, mas humanos podem ter super força. Mutações acidentais podem dar força titânica sem treinos malucos. Miostatina e ativina A são proteínas que limitam o crescimento muscular. Elas regulam o tamanho e número de células musculares para evitar virar Schwarzenegger. Mas, como você pode imaginar, alguns acabam assim. Pessoas com essa condição genética não produzem essas proteínas. Sem malhar, seus músculos crescem enormemente, gerando super força. É chamada hipertrofia muscular relacionada à miostatina. Parece meio perigoso, né? E é mesmo. Virar super-homem traz riscos de desequilíbrio muscular e problemas cardíacos. Quando você engole, leva de 5 a 8 segundos para digerir. E leva de 10 a 15 segundos para o alimento ir da boca ao estômago. Seus olhos têm 3 tipos de cones: vermelho, azul e verde. Graças a eles, você pode perceber cerca de 1 milhão de cores. Seu coração baterá 2,5 a 3 bilhões de vezes na vida toda. Falando do crânio, ele não é uma estrutura sólida. 8 ossos protegem o cérebro e 14 formam o esqueleto facial. A parte do cérebro responsável pela visão fica atrás da cabeça. O lado direito controla a visão do lado esquerdo e vice-versa. Respirar não é só mover o ar para dentro e para fora. É como você faz, pois pode afetar o formato do seu rosto. Respirar pelo nariz define as maçãs do rosto com o tempo. Isso alargará seu rosto, pois sua língua pressionará contra a mandíbula. Se respirar pela boca, sua língua não terá onde descansar. Isso mudará sua estrutura facial com o tempo. Seu rosto pode ficar mais fino e as maçãs menos visíveis. Se respira pela boca, tende a inclinar a cabeça mais para trás. Isso afeta o crânio, postura, formato do pescoço e rosto. Dissolvidos na saliva antes de serem detectados pelas papilas gustativas. Por sinal, cada papila gustativa funciona como um mini computador. Ela contém até 100 células que analisam informações de sabor. Falando em comida, comer muita cenoura pode deixar sua pele laranja pelo alto teor de beta-caroteno. Se houver muito desse composto no sangue, ele se acumula em partes do corpo com pele mais grossa, como solas dos pés, joelhos, cotovelos, palmas e até certas áreas ao redor do nariz. Mas você pode reverter isso facilmente comendo menos cenouras. Os músculos do queixo parecem tentáculos pequenos e assustadores. Mesmo assim, permitem criar expressões faciais envolvendo lábios, queixo e bochechas. Seu intestino delgado não é tão pequeno assim. É mais alto que você, medindo de 2,7 a 4,9 metros. A córnea, a cobertura transparente dos olhos, não tem suprimento sanguíneo. Ele recebe oxigênio direto do ar. Nossos pulmões são os únicos órgãos que flutuam na água. Isso porque tem 300 milhões de estruturas tipo balão chamadas alvéolos. Seus ossos são 4 vezes mais duros que concreto. O osso mais forte do seu corpo é o fêmur. Ele aguenta até 30 vezes o peso de um adulto. Mais louco ainda, nossos ossos são compostos, duros e elásticos ao mesmo tempo. A pele é mais grossa nos pés que em outras partes do corpo. O coração tem sistema elétrico próprio e bate mesmo fora do corpo. A vida média de um pelo da sobrancelha é 4 meses.
Passamos 40% da vida com os olhos fechados. Maioria dormindo, mas conta piscar também, ou dirigindo. Num adulto, o sangue é 7 a 8% do peso corporal total. Cerca de 55% do seu sangue é plasma líquido. O resto são glóbulos vermelhos e brancos e plaquetas. Formam coágulos e evitam sangramentos. A densidade do cérebro aumenta a vida toda, pois surgem novas conexões neurais. Elas aparecem porque a estrutura cerebral também muda constantemente. O mesmo processo de mudança ocorrerá com seus pés. É provável que fiquem maiores com o tempo. Com o envelhecimento, ligamentos e tendões dos pés enfraquecem. Isso achata os arcos e torna os pés mais largos e compridos. Pessoas que vivem além dos 110 anos têm mais células T helpers que a média. Essas células provavelmente as protegem de vírus e outros problemas. O cérebro é chamado de gerador aleatório de pensamentos por um motivo. Mais de 48 pensamentos surgem no cérebro em apenas 1 minuto. São quase 3.000 por hora e 69.000 por dia. Conhece aquelas transformações de antes e depois? Olha, se você visse uma foto de um humano médio de 1 milhão de anos atrás e outra de hoje, ficaria chocado. E sabe o que é mais louco? Foi uma transformação feita pela mãe natureza. Antigamente, os primeiros humanos eram pequenos, com braços longos e pernas curtas. Tinham um intestino enorme para digerir tanta planta, e o tórax era bem largo para caber os órgãos digestivos. Com o tempo, alguns se adaptaram a climas quentes, ficando mais magros e menos saudáveis. Ficou esguio e alto para se refrescar. Comiam carne e alimentos de fácil digestão, permitindo tratos digestivos menores e mais energia para corpos altos e cérebros grandes. Ao se espalhar para climas frios, desenvolveram corpos curtos e largos para conservar calor. Mas ainda adoravam carne crua e comida cozida, facilmente processadas num trato digestivo curto. Veja o esqueleto de um garoto Homo erectus de 8-9 anos do leste da África. Já media 1,60 de altura e pesava 48 kg. Se crescesse, poderia ter chegado a quase 1,80 de altura. Seu corpo magro era ideal para ambientes quentes e secos. Já os neandertais tinham em média apenas 1,62 m de altura. Tinham corpos curtos e largos, ótimos para lidar com o frio intenso e eras glaciais. O cérebro pode escolher quais sons focar em ambientes barulhentos. Graças a essa habilidade, você pode ignorar outras vozes e focar na pessoa que está ouvindo. Na maioria dos casos, soluços são inofensivos e passam sozinhos em poucos minutos. Mas, se quer evitar isso, saiba que pode ocorrer devido a mudanças de temperatura. Há uma conexão entre seu sistema digestivo e cérebro, o eixo intestino-cérebro. É por isso que estresse ou problemas cerebrais podem afetar a digestão dos alimentos. Hoje, humanos têm dietas mais macias e, consequentemente, mandíbulas menores. Por isso, dentes do siso não são necessários, e 20% das pessoas não têm os 4. O órgão vomeronasal ajuda alguns animais a detectar feromônios. Alguns têm VNO2 vestigial, mas é principalmente não funcional e deve desaparecer com o tempo. Acha que seu aperto de mão forte é só resultado da malhação? Na verdade, seu dedo mindinho é o verdadeiro campeão. Sério, acredite ou não, esse dedinho é poderoso e responsável por 50% da força da sua mão. Quem diria que o azarão poderia ser tão forte? Seus dedões são como 2 parceiros que carregam quase metade do seu peso corporal. Seus dedões são cruciais para andar e impulsionar você para frente. A cor do nosso cabelo é facilmente explicada pelos genes. Apenas 2% das pessoas têm cabelos ruivos naturais. Seguem-se os loiros com 3% e as várias tonalidades de castanho com 11%. A maioria tem cabelo preto, incluindo o castanho muito escuro.
Quem diria que as unhas têm um talento além de pegar coisas pequenas? Elas nos dão uma estrutura para pressionar e segurar objetos com firmeza. Isso sim é versatilidade. Sai da frente, Rapunzel. Não são só nossos cabelos e unhas que podem crescer. Nosso fígado regenera de 51% do tamanho original ao tamanho total. Mas não o danifique demais, ou ficará com cicatrizes. No futuro, as pessoas mudarão pelo uso extensivo de tecnologia. Teremos câimbras nas mãos e cotovelos em 90 graus por usar dispositivos. Há uma teoria que ficaremos menores para economizar energia. Se seu corpo perde 1% de água, você começa a sentir sede. Seu cérebro processa até 1000 palavras por minuto ao ler. Movimentos rápidos dos olhos, as sacadas, nos ajudam a absorver informações mais rápido. A língua, com lábios e dentes, permite dizer mais de 90 palavras por minuto, usando mais de 20 movimentos variados. Seu corpo constantemente converte alimentos em energia. Uma caloria equivale a cerca de 4.200 joules. É o necessário para mudar a temperatura de 1 kg de água em 1 Kelvin. Humanos têm tantos pelos no corpo quanto chimpanzés. A diferença é que nossos pelos são inúteis e tão finos que são quase invisíveis. Quem diria que tomates têm mais genes que humanos? Mas relaxe, não é o número de genes que importa, é como eles trabalham juntos. Então, aproveite o molho de tomate na sua pizza. Tape o nariz ao comer e veja como o sabor diminui. O nariz é responsável por 75 a 95% da nossa percepção de sabor. Então, não subestime o poder do seu olfato. Mantenha a boca hidratada, ou seu paladar não funcionará bem. A saliva ativa reações químicas, que decompõem a comida na boca. Então beba bastante e aproveite os sabores. Esqueça diferenciar entre 10.000 cheiros. Estudos mostram que distinguimos mais de 1 trilhão de odores. E os cheiros podem evocar memórias distantes também. Da próxima vez, pare e relembre ao sentir um cheiro familiar. Quando você dorme, seu olfato tira férias também. Mesmo se seu quarto feder, você nem vai perceber. Bons sonhos, né? E por falar nisso, por que alguns são em preto e branco e outros coloridos? Bem, depende da TV que você assistia quando criança. Seus avós deviam ter sonhos bem sem graça, hein? Cromestesia é ver cores ao ouvir música. É uma sinestesia, fenômeno em que vários sentidos se misturam. Alguns percebem números em cores diferentes. Outros conseguem sentir o gosto das palavras. As pessoas têm mais de 5 sentidos básicos. Há o sentido de espaço, dor, equilíbrio, tempo, temperatura corporal e outros. Os dentes não se reparam, mas o esmalte é dos materiais mais duros do corpo. Cientistas descobriram que células gustativas cultivadas podem cheirar. Nelas, havia moléculas similares às encontradas nas células nasais. Olfato e paladar estão mais conectados do que se pensava. Agora, vamos falar sobre ouvir seu coração. Além de metáfora, pode denunciar se você estiver mentindo. Seu coração dispara feito Usain Bolt quando mente. Beleza, se prepare para essa. Mesmo escovando os dentes e usando enxaguante, sua boca ainda é um ninho de germes. Nojento, né? Mas relaxa. A maioria dessas bactérias é boa e afasta as ruins.
Mas calma, tem mais. O umbigo é o segundo lugar mais sujo do nosso corpo. Eu sei, quem diria? Como não usamos depois de nascer, vira um criadouro de coisas nojentas. Tem mais de 2.300 espécies de bactérias vivendo lá. Então, tá na hora de dar mais atenção pro nosso umbigo.